Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, queridos, estamos aqui novamente para falarmos da Palavra de Deus, que enquanto falamos da Palavra de Deus, estamos pregando o Evangelho e falando da grandeza de Deus em nos abençoar. Hoje nós iremos falar alguns minutos sobre o Pai, tá? Sobre o Pai. É o seguinte, sobre o Pai, vou só pegar aqui uns versículos. Responderam e disseram-lhe os judeus: nosso pai é Abraão. Ouviu Jesus? Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão, que é crer em Deus. Mas agora procurais me matar a mim, homem que vos tem dito a verdade que Deus tem ouvido a Abraão, entendeu? E não fez nenhuma acepção com ele. Vós fazeis as obras de vosso pai. E eu vou dizer quem é o vosso pai. Vosso pai é o diabo. Jesus pegou pesado. Vejam bem. Vós tende por pai o diabo, sim. E quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tá bom, então vamos falar sobre pai, alguns minutinhos, né? Vocês estão entendendo? Por que Jesus pegou pesado desse jeito aí com os judeus daquela época? Os rabinos, os religiosos? Porque desde quando Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, o escárnio, o desrespeito, a perseguição que falatório contra Maria foi gravíssimo, dizendo que ela havia sim era adulterada. Essa menina aí adulterou e vem com o papo do Espírito Santo, rapaz. Olha, se isso cair no ouvido do sumo sacerdote, essa menina tem que morrer queimada ou apedrada. Só que para isso aí, quem tem que denunciar ela é o esposo. Quer dizer, eles usavam a expressão esposo naquela época, mas estavam somente noivos, né? E José tem que declarar se foi ele que engravidou ela ou ela traiu com outro homem. Mas ela está dizendo aí que é pelo Espírito Santo. Essa mulher tem que morrer. Essa mulher tem que morrer e não sei o quê. E aí chegou a um ponto, quando ela estava perto de ganhar o neném, teve que ir para a casa de Isabel. Ficou uns tempos lá numa cidade vizinha. Aí quando estava para ganhar mesmo, ele chegou e já ganhou Jesus. Bom, aí eles pegaram José. Mas José, esse menino é seu? Foi você que engravidou ela? Não, não foi não. Mas eu tive um sonho que o Espírito Santo falou para mim que eu não precisava ter medo de receber ela como minha esposa, porque o que estava sendo gerado no ventre dela era pelo Espírito Santo. Então esse neném é filho de Deus. Deus é o pai dele. José, mas pelo amor de Deus, vou te contar, viu? Nossa, você crê numa história dessa, José? Não, mas o sonho que apareceu para mim foi muito real. Foi Deus falando comigo e nisso eu creio. Esse menino é um bastardo, rapaz. Esse menino aí vai só te dar dor de cabeça, José. Pelo amor de Deus. Tá, e aí os anos foram passando. Com 12 anos, Jesus foi ao templo, deu um show de Bíblia em todo mundo lá.
E olha que eram teólogos, homens, nossa, entendeu? Jesus deu um show de Bíblia neles. Mas mesmo assim eles não respeitaram Jesus. Aí Jesus cresceu. E qualquer encontro que eles tinham com Jesus, eles levantavam polêmica sobre paternidade. Eles queriam confirmar, eles queriam patentear que Jesus era um bastardo. Quer dizer, filho de pai ignorado, que ele não era filho de José de jeito nenhum. Aí nessa discussão aqui, eles falaram, olha, nós temos por pai a Abraão. Nós temos por pai Abraão. E você? Quem é teu pai? Me diga. Quem é teu pai, cara? Deus aqui não é. Aí Jesus pegou pesado, né? Falou, olha, o pai, vocês têm por pai o diabo. Que o diabo ele vive mentindo desde o início. Aí Jesus deixou mais claro, olha, eu tenho uma realidade a dizer para vocês. Ele é o pai da mentira. Entendeu? Ele é o pai, ele é o autor da mentira. É o pai da mentira, é esse aí que é o pai de vocês. Sabe por que ele é o pai da mentira? Porque lá no Éden, ele inventou a mentira, jogando em cima da coitada de Eva, tá? Que Deus estava mentindo para ela, dizendo que ela podia comer de todas as árvores do Éden. E não era assim. Ela só tinha que obedecer a palavra de Deus para tudo continuar bem. E aí Satanás foi lá manifestado naquela serpente, disse que Deus estava iludindo, Deus estava enganando eles, o casal. E ela creu na conversa do diabo e creu na mentira. E ele é o autor, ele é o pai da mentira. E vocês vivem aqui na terra também mentindo como Satanás para fazer a vontade de vosso pai, né? Então você veja bem que pegada forte que Jesus lançou em cima deles. Fortíssima, tá? E, meus queridos irmãos, é mais uma base que nós podemos ter das Escrituras, que lá no Jardim do Éden, Satanás se manifestou em uma serpente. E hoje, quando eles manifestam no homem e se desenvolve no homem mesmo, vocês podem ver que a atitude daquele senhor que está possesso, que está endemoniado, ou como eles dizem que foi desenvolvido para médium, muitos trabalhos, nem todos, mas muitos trabalhos que eles garantem que vão fazer para abençoar um lar, para abençoar um casal, para abençoar a firma, para abençoar isso, para abençoar aquilo, eles exigem sangue hoje. Sangue de gato preto, sangue de frango preto e muita cachaça que eles chamam de marafa, entendeu? Ou então, para a situação ficar mais grave e eles garantirem a vitória para o cliente que está correndo atrás de uma bênção, de uma vitória, eles conduzem as pessoas para o cemitério. Olha, para nós não prolongar muito, nós vamos ler aqui, ou eu posso até citar de cor, o endemoniado de Gadareno, em Marcos capítulo 5. O demônio habitava naquele homem, aqueles demônios, por muito tempo. E qual era a bênção que aqueles demônios lançaram sobre aquele homem? Se nós falarmos de roupa, ele andava nu, segundo a Bíblia Sagrada. Isso é um bom pai? Esse diabo é um bom pai? Se nós falarmos relacionado à saúde física, a Bíblia fala que dentro do cemitério ele fica se debatendo contra os sepulcros, se debatendo contra as covas montadas lá com cimento, e o homem estava todo machucado, meus irmãos, todo ferido. Se nós falarmos de higiene, ele nunca tomou banho. Fedia longe, longe, longe. Se nós falarmos de inteligência que Satanás desenvolvia sobre aquele pobre homem, Satanás era um péssimo pai mesmo. Jesus tinha razão. Aquele homem estava totalmente louco.
certo? Ouçam bem. Ele andava berrando, gritando sobre os montes. E tinha até uma estrada ali que entrava na cidade, que o pessoal mudaram o seu itinerário com medo. Porque ele urrava e de vez em quando ele descia na estrada e sentava na beira do caminho totalmente nu. Entendeu? Totalmente nu. E ficava urrando e dando gritos violentos e saltando, gesticulando. Então, a maior parte do pessoal mudaram de estrada para chegar na cidade. Então, isto aí é um bom pai? Jesus Cristo tinha razão quando disse: vocês têm por pai ao diabo. Entendeu? Vocês têm por pai ao diabo. Olha que se vocês fossem realmente filhos de Abraão, como vocês dizem, vocês acreditariam em mim. Se vocês não acreditarem em mim pelas palavras que eu vos digo, vocês teriam por obrigação de acreditar em mim, pelo menos pelas obras que eu faço. Curo os enfermos, limpo os leprosos, expulso o demônio, ressuscito mortos, entendeu? Não cobro nada, que é a ordem de Deus. Vocês estão entendendo? Então vocês teriam por obrigação de crer em mim pelas obras que eu faço. E vocês, o que vocês fazem? Não persigo ninguém, não calunio ninguém, não minto. Qual dentre vocês aí é capaz de provar aqui agora que eu lancei uma mentira? Ninguém. Então vocês teriam que crer em mim sim, mesmo que vocês não cresçam no que eu digo, mas pelo menos pelas minhas obras. E as palavras que eu vos digo, não sou eu quem inventou as palavras. Meu Pai que dá ordem para me falar, e eu falo segundo a vontade de meu Pai. Segundo a ordem de meu Pai. E o que eu estou dizendo aqui agora, foi Deus quem me deu a ordem para que eu falasse. Entenderam? Então, vocês têm por pai ao diabo. E aquele homem, irmãos, aquele homem lá do Gadareno, ele violava as sepulturas, entendeu? E se sujava igual cão na carne putrificada, porque ele sentia que aquele fedor de carniça era um belo perfume, meus irmãos. Então, olha, sinceramente, Jesus tinha razão em tudo o que ele disse. E não falando agora somente desse endemoniado gadareno, outras pessoas, e muitíssimas na face da terra, que são pessoas decentes, de moral, pessoas de um bom siso, quando ficam tomados ou influenciados demais por demônios, ele se torna uma pessoa sensual, se torna um libertino, se torna uma pessoa obscena, entendeu? Então é uma coisa tremenda, usando todo tipo de impurezas também, certo? Então, olha, irmãos, essas pessoas que são tomadas por essas forças amam a nudez, amam envergonhar as pessoas decentes. Se chega numa festa, provoca escândalo violento, é uma coisa absurda. Agora, aí nós paramos e analisamos. Jesus tinha razão em alguma colocação dele? Em todas as colocações. Em todas as colocações, Jesus tinha razão. E Jesus usava de total misericórdia para com a nação, usa, né? Para com a nação de Israel, para com os pobres de outros países também. A Bíblia diz que quando Jesus olhava para aquela pessoa pobre, angustiada atrás dele, a palavra diz que ele sentia pena. A Bíblia relata misericórdia. Jesus sentia misericórdia daquelas pessoas. Aí começava a curar enfermos, começava a expulsar demônios, várias enfermidades Jesus libertava.
Uma viúva, quando perdia seu filho, que era aquele que providenciava o pão de cada dia dentro da casa, aquele filho, Jesus encontrava no caminho para o cemitério, e ali naquele momento Jesus ressuscitava mortos, tá? Lázaro foi ressuscitado, a viúva do caminho de Naim, como eu estava dizendo, também foi ressuscitado. Por quê? Para se aparecer que Jesus fez isso? Não. Por misericórdia, por amor, por bondade. Entendeu? O diabo tem misericórdia de alguém, irmãos? O próprio Jesus verdadeiro, com suas palavras, ele disse, ele veio senão roubar, matar, destruir. Esta é a missão de Satanás. Aí ele disse, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com fartura, vida com fartura, vida com fartura. Amém? Então, vamos parar por aqui. Preste bem atenção. Pai, Deus realmente é Pai, amoroso, cheio de toda sorte de misericórdia. Não dá nem para falar, né, irmãos? Porque, olha, um pai dá seu filho para morrer por um povo que vivia brigando, querendo matar o seu filho amado. Então, dá para falar que Deus tem amor? Deus é amor em si. Porque qual é o pai que dá seu filho para morrer por um amigo? De jeito nenhum. Então, pai é isso, é amor. Pai é isso, é misericórdia. Agora, Satanás veio roubar, matar, destruir. Aonde Satanás habita, irmãos, é discórdia, é pancadaria, é espancamento, é tortura, entendeu? Mas Deus é o verdadeiro Pai, e Satanás é um péssimo, é um horrendo, é um tenebroso pai daqueles que o seguem. Amém? Fechamos nossos olhos agora e vamos orar. E vamos pedir a bênção para o Pai Celestial, porque Ele nos garante realmente a vitória, porque Ele é amor, entendeu? E aquilo que você precisar, fecha os teus olhos agora. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor é realmente um Pai de misericórdia, é um Pai de amor. E a bênção que o Senhor vai estender agora para esta família é somente por amor. E o Senhor conhece qual é o sofrimento deste papai e desta mamãe, meu Deus. A situação em que os negócios estão descambando. A perseguição que há nesta família. Que esse pai não reaja. Que esse pai não se levante contra os agressores. Mas nesta hora coloque na palma das tuas mãos aqueles que lhe causam mal. E o Senhor, como um Deus de amor, realizará a libertação e a vitória. A enfermidade, meu Deus, que está comendo esta vida, comendo a finança, comendo a paz, comendo totalmente, meu Deus, a paciência dentro do lar, que a enfermidade só veio roubar. A enfermidade tem essa missão de falir. Nesta hora esse mal desapareça desse lar agora, porque nós ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo, as drogas que destruem o filho, que elimina, meu Deus, com a filha, saia desses corpos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus, e não volte nunca mais. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mais de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?